Hoje você vai assistir um documentário produzido pelo Centro de Memória da OAB, homenageando Florindo Poerch, ex-presidente da OAB Acre e ex-conselheiro federal da OAB, por sua inestimável contribuição para a causa da advocacia e do direito. Ele, como vocês sabem, nasceu em Marechal, uma cidade bem alemã. Ele era bem alemão também. Chegou no Acre, já fez amizade, fazia amizade muito fácil. Se apaixonou pelo direito. E ele realmente era apaixonado pelo direito. O Chico nunca teve vontade, nem teve a ambição de fazer qualquer outra coisa que não fosse advogado. Eu conheci o Florindo, mas antes conheci o seu pai. Estabelecemos um vínculo de amizade muito forte. E no dia que faleceu, me chamou novamente lá ao hospital e me pediu encarecidamente que eu olhasse pelo Florindo. Porque o Florindo é de uma família muito humilde, começou de uma maneira muito difícil, mas mesmo assim as histórias que ele contava, que ele sempre foi uma pessoa que nunca se deixou levar por dificuldades financeiras. Pelo contrário, era uma pessoa muito feliz, muito intensa. Então o Florindo terminou a faculdade e foi trabalhar no meu escritório. E eu passei para ele as causas trabalhistas que eu detestava fazer, ações trabalhistas, principalmente porque eram ações de defesa do patronal. E a gente só levava chumbo nessas ações trabalhistas. E ele dizia para mim, Barão, porque ele tratava todo mundo como Barão, vê se me arruma casa para eu ganhar a demanda, porque senão eu vou ficar com a fama de advogado perdedor de causas. Florindo tinha um feeling, entre aspas, comercial, social muito forte. Sabia fazer relações sociais. Né? O Florindo tinha uma qualidade muito importante que eu sempre elogiei nele. Ele tinha uma capacidade e uma humildade para aprender. E ele realmente era obstinado. Isso talvez tenha sido a escada do sucesso dele. A minha história com o Florindo foi, digamos assim, como o governo de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Eu conheci o Florindo em 2007, logo no início da sua gestão, e a partir do momento em que ele assumiu a ordem, até na intenção de ajudá-lo, de colaborar com aquele novo ciclo que se iniciava, eu passei a somar junto a ele e aos demais. E nós nos tornamos grandes amigos. Conheci o Florindo em 2001, quando cheguei ao Acre, e encontrei ele na antiga sede da OAB, localizada no Fórum. A Sala dos Advogados era a antiga sede. E naquela oportunidade fui muito bem recepcionado por ele e incentivado. Fui tesoureiro dele por 2 mandatos e coube a minha suplência dele no Conselho Federal. Quando foi diagnosticada a sua enfermidade, ele ligou para mim e falou, Barão, você vai assumir meu lugar. E era um momento que eu também vivia sérios problemas pessoais. E conversamos bastante tempo, conversei com ele. E depois desse dia, não teve um dia que ele não me ligasse para saber como eu estava e o que eu estava fazendo e se eu precisava de alguma coisa. Essa é a essência do Florindo. Uma pessoa que se preocupava com os outros e deixava para trás os seus problemas pessoais. Para o Chico chegar ao AB foi bem difícil, não foi uma coisa fácil. Era uma situação que já estava há 36 anos. E a OAB vivia um marasmo terrível. Entendeu? A nossa OAB funcionava numa sala acanhadíssima no fórum. A OAB não tinha representatividade, não tinha nada. A OAB não era conhecida. O advogado estava assim,
como se diz, órfão de pai e mãe, porque não tinha quem brigasse por eles. E ele foi por 3 vezes candidato. A primeira vez não deu certo, a segunda vez outra decepção, até que ele foi a 3ª vez. Da cidade inteira participando. A eleição do Chico pela 3ª vez foi uma coisa que envolveu todo o estado. Era taxista, era todo mundo torcendo por ele. E conseguimos ganhar essa eleição. E nós tínhamos um desafio muito grande que era começar do zero. Pra você ter uma ideia, nós não tínhamos contabilidade. Os pagamentos eram feitos com notas promissórias, o pagamento das anuidades. Não tínhamos regimento interno, não tínhamos comissões formadas, não tínhamos tribunal de ética e disciplina, caixa de assistência era um arremedo, ou seja, na parte de estrutura, em todos os sentidos, era totalmente ausente. E aí começamos esse trabalho de pleitear uma sede própria e começamos a fazer eventos, entendeu? Começamos a criar a comissão de ética, ele criou também as demais comissões que não existiam. Então essas comissões oxigenaram a OAB e foi um grande sucesso dele, além do grande trânsito que ele tinha no Conselho Federal. O Florindo conseguiu fazer com que o advogado erguesse a cabeça, que o advogado chegasse no fórum e tivesse orgulho de dizer que é advogado. O advogado acriano saía do estado do Acre e passou a ser respeitado aonde ele chegasse, coisa que antes não acontecia. Então esse foi um dos maiores legados que o Florindo deixou. O Florindo, o Barão, como ele gostava de ser chamado, ele cumpriu uma missão que a ordem demorou a cumprir, que era aproximar o Acre do Sistema Nacional da OAB. O Florindo tinha o poder de carregar consigo multidões. Florindo era uma unanimidade na advocacia, em forma de liderança. O Florindo aglutinava as pessoas. Onde ele chegava, ele era o centro das atenções pela bonomia com que ele lidava com as pessoas. Para mim, ele foi sempre uma inspiração. Eu digo sem medo de errar para ti que da nossa geração, de amigos de colégio que eram próximos, mais da metade foi para o direito por causa do Barão. A maioria dos nossos pais não eram da área do direito. Eu cito o Stefano, cito o Serginho, o Saulo, até outros amigos que foram para o direito e não seguiram carreira, mas que começaram a faculdade por causa dessa inspiração dele, como Silvio, como Judásio, minha irmã, a Karine, os próprios filhos. Então foi uma geração inteira que seguiu o direito, acreditando naquela profissão e se espelhou na advocacia por causa do que ele passava, do que era advocacia para a gente. Do prazer que era advogar e da realização pessoal que era a advocacia. Ele sempre teve uma voz muito marcante, e que por isso uma vez um juiz disse que ele estava muito alterado e que iria entrar com um processo administrativo contra ele, e ele estava apenas defendendo o seu cliente. Então foi uma confusão, porque meu pai sempre foi assim. Ele sempre foi uma presença muito marcante nos lugares, inclusive nas audiências. Florindo era um cara muito alegre. Ele acordava de manhã cedo, nunca acordou triste. Sempre alegre, sempre fazendo piada, sempre à disposição. Ele parecia ser um jovem muito, digamos assim, no bom sentido, irresponsável. Se ele queria fazer uma viagem, ele botava a mochila nas costas, ia embora e fazia viagem, acabava o dinheiro no meio da viagem, ele mudava de itinerário, ia para um lado, ia para o outro, passava meses fora. As histórias do Florindo eram assim, realmente para estar sentado numa roda e morrer de rir o dia inteiro. Os hobbies dele eram característicos. Moto, ele sempre você lembrava dele na moto dele, fazendo passeio nos domingos. Carro, ele sempre foi apaixonado. Via um carro novo, ele... Barão, a gente tem que comprar o carro que a gente quer, a gente tem que ter a moto que a gente quer, porque a gente não leva nada, Barão. Que com certeza ele aproveitou a vida com intensidade. A imagem da OAB é umbilicalmente ligada à imagem de Florindo Poeste. Eu acho que foi a homenagem mais justa que possa ter sido dada ao Florindo, foi essa outorga do nome dele à sede da OAB, da seccional do Acre.
Primeiro porque nos 2 mandatos dele, ele viveu para a OAB. Aquela sede era a coisa que ele mais lutou para ser feita. Aquela sede teve todo o acompanhamento quase que todos os dias. Era como se fosse um filho que estivesse nascendo. Que não foi a sede só, esse edifício físico que ele fez. Foi ter edificado uma nova concepção de seccional do Acre. Nada mais justo que, diante da sua ausência, que essa casa que ele fazia questão de dizer que tinha orgulho, ele dizia que era a sede mais bonita do país, que ele tinha conhecido todas e arquitetonicamente era a sede mais bonita, e ele tinha orgulho de dizer porque isso representava, não só pelo aspecto de estrutura física, mas representava a simbologia do resgate da dignidade do advogado acreano. Essa homenagem é talvez a imortalização do nome Florindo para as próximas gerações. Infelizmente, daqui 10, 20, 30 anos, alguns jovens advogados não saberão quem foi Florindo. E eu acho que a partir do momento que eles chegam numa sede e sabem que o nome dessa casa é Palácio da Advocacia Florindo Silvestre Poeste, a história do Florindo estará presente em qualquer das próximas gerações. E ele nunca foi de excluir advogado. Todo advogado lá era bem-vindo, quer seja oposição, era da chapa, não era. Chegava lá, você se sentia em casa e pronto, ali é a OAB. Ali é onde me representa. Ela simboliza um novo tempo em que nós reconhecemos que o Acre faz parte do Brasil. É mais ou menos como dizia Maria Teresa de Calcutá, quando falava que uma gota é pouco diante do oceano, mas o oceano será menor se lhe falta uma gota. Faltava a gota do Acre no oceano da OAB, e Florindo foi essa gota que nos fez um todo. O pessoal achava que era Barão por causa do sucesso profissional dele. Não, é porque desde menino ele falou que não lembrava o nome das pessoas e desde menino ele chamava as pessoas de Barão. E aí começaram a chamar ele de Barão também, e até assim foi. Às vezes, numa pesquisa qualitativa que nós fizemos, se você conhece o presidente da OAB, 40% disse Florindo e 60% disse Barão. Era o nosso presidente Barão, não era o Florindo Poeste, não, era o Barão. E era algo dele, não era que ele era o barão. O barão eram as outras pessoas. Todo mundo era barão. Ele tratava todo mundo da mesma forma, quer seja presidente de seccional, quer seja advogado no início de carreira. Era barão, vamos para cá, barão, vamos para lá. Ele era um agregador. Um líder, um amigo. Florindo deixou muita saudade porque ele era uma unanimidade. Eu acho que o Florindo foi um filho que me deu trabalho e que também me deu muito orgulho. Florindo foi uma pessoa acima do seu tempo, um visionário. Carismático, sincero, fiel. Ele era um realizador de sonhos. Um nobre em nossas vidas. Foi uma pessoa que viveu intensamente e que não passou nessa vida em vão. O Chico viveu todos os momentos da vida dele. Que ele era um homem autêntico, sempre ousado e uma pessoa feliz. Ele, sem sombra de dúvida, era uma pessoa feliz, que amou muito e que também foi muito amado. E essa é a imagem que eu vou guardar dele, um grande coração. Abraço, Barão. Por hoje é só. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. Semana que vem tem mais. Até lá!